Abra sua Bíblia comigo, eu quero o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu falei de Antigo Testamento desses últimos dias, né? Então eu vou dar uma maneirada, né? Vamos falar de Jesus hoje, vamos falar de Jesus amanhã, aleluia! Dá uma respirada, e depois a gente volta a brincar de novo, né? Glória a Deus. Marcos capítulo 2. Quem achou vai dando glória. Aleluia. Vê se esse irmão achou mesmo, ele está só fingindo. Vê se a Bíblia está aberta mesmo. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, eu quero o verso 1. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Estamos nós reunidos essa noite para te adorar, para louvar o teu nome, mas também para conhecer mais de ti. Por isso, Senhor, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente, e eu te peço, Senhor, ministra os nossos corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda honra, glória e louvor para sempre, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala para nós que quando Jesus completa 30 anos de idade, ele decide então começar a exercer e manifestar o grande e poderoso chamado de Deus sobre a terra. Então começa a anunciação do reino, a pregação da palavra de Deus. Mas Jesus morava numa cidade chamada Nazaré, uma vilazinha bem pequenininha e distante, né, do lugar onde a maioria das pessoas transitavam. Então, para a melhor propagação da palavra, para que ele pudesse se localizar de uma forma estratégica, mais rápido, mais eficiente, ele sai de Nazaré e ele vai morar na casa do Pedro, em Cafarnaum. Diga para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: você sabia disso? Que Jesus foi morar em Cafarnaum? Diga para ele: Jesus foi morar em Cafarnaum, na casa do Pedro. E quando você for a Israel, eu vou te levar lá para você ver. E aí, ele passa a morar na casa do Pedro, porque Cafarnaum é uma cidade estratégica, praticamente à beira do mar da Galileia. Então, ele mora na casa do Pedro. Qual que era a função do Pedro? O Pedro fazia o quê? Pescava. Então tinha barcos junto com os seus sócios, barcos de pesca. Então ele sabia que além do ofício do Pedro, ele poderia usar o barco para atravessar de um lado para o outro da margem e assim alcançar a Decápolis. Serão as 10 cidades ao redor do mar da Galileia, onde a palavra precisava chegar e alcançar aquelas vidas. Então, estrategicamente, ele vai morar em Cafarnaum e começa ali, então, a cumprir o propósito do Pai.
O problema é que não tinha uma só saída de Jesus, um só passeio de Jesus, que ele saísse de Cafarnaum e voltasse sem a experiência de um milagre, sem a experiência de algo poderoso e transformador. O que acontece? Olha para mim, presta atenção aqui. O que acontece quando você começa a observar a vida de alguém que está fluindo, que está acontecendo, que está dando certo? A vida bem-sucedida atrai outras pessoas. Não só a curiosidade, mas também o desejo de estar próximo, de experimentar aquilo da mesma forma. Não foi diferente com as pessoas. Quando eles começaram a observar que toda vez que Jesus saía, e ele se reunia e começava a pregar a palavra, pregar o evangelho, coisas poderosas aconteciam, milagres grandiosos aconteciam, e Jesus voltava para casa e mais experiências eram narradas por aqueles que o acompanhavam. Qual que é o resultado disso, pastora? Uma multidão passou a seguir Jesus. Uma multidão acordava antes de Jesus para esperá-lo à beira do mar da Galileia, na expectativa de saber para onde ele vai hoje, o que ele vai fazer, qual a direção que ele vai tomar. Então já se reuniam essa multidão nas proximidades da entrada. Quando você for comigo em Cafarnaum, hoje você vai ver, tem uma placa enorme na entrada da cidade escrita assim: Cafarnaum, cidade de Jesus. Pastora, e pode? Pois é, para você entender, os judeus permitiram que aquela placa fosse colocada lá, pelo tamanho e quantidade de milagres que aconteceram naquele lugar através de Jesus Cristo. Eles tiveram que declarar com as suas próprias bocas que Cafarnaum se tornou a cidade de Jesus, conhecida em todo o território de Israel por conta de Jesus. Então, a multidão começa a seguir Jesus, a multidão começa a acompanhar a vida de Jesus. E a gente conhece bem aqui no Brasil que, diferente de seguir e acompanhar Jesus, existem tietagem aqui no Brasil. Então, quando chega um artista famoso, alguém importante, as pessoas também se dirigem, vão para a porta do hotel. Alguns doidos fazem isso pelos jogadores de futebol. Chega o ônibus do Flamengo, aí vai para lá para tirar foto, para ver os jogadores. Graças a Deus o povo do Novo Testamento ia para a porta para ver Jesus, não perdia o tempo vendo gente dessa terra, né? Buscava a experiência de poder. Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: se você for atrás de alguém importante, poderoso, lembre-se, só tem um: Jesus Cristo de Nazaré. Aí eles começaram a seguir Jesus e foram até lá. O problema é que a cidade ficou tão tomada de pessoas, tão cheia de gente, tão cheia de gente. Observe o que diz as Escrituras. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Porque a fofoca corre rápido, né? Ele entra em casa e diz: vou ficar quieto aqui, né? Aleluia. Eu aqui, o Pedro, a mãe, a sogra do Pedro, a esposa do Pedro. Mas aí a fofoca correu e diz: descobrimos, ele está em casa. E aí o que aconteceu? A multidão, ao invés de esperá-lo na beira do mar, coisa que por muitas vezes fazia, a multidão se deslocou. E a multidão foi para a porta da casa do Pedro. Leia aí. Versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes Então o povo foi tudo para lá e ficou na porta da casa do Pedro. E se estendeu por todo o território daquela cidade. E a Bíblia diz assim: o que aconteceu? Não tinha nem como Jesus sair da casa. Estava impossibilitado até dele sair por conta da quantidade das pessoas. Então da porta ele começou a falar, da porta ele começou a ministrar. E as pessoas que estavam ali fora estavam ouvindo a ministração do mestre. Acompanhe o texto comigo. Versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. Leva a tua mente a imaginar a circunstância. Imagina o teu bairro,
lotado de pessoas. Imagina a porta da sua casa, o lugar onde Jesus estava, pregando da porta da tua casa, e uma multidão ao redor da tua casa. Aí a Bíblia diz assim: chegam 4 pessoas carregando uma maca com um homem enfermo, muito enfermo, uma enfermidade muito grave. Qual que era a enfermidade dele? Ele era paralítico. Então, imagina a cena. Imagina 4 homens carregando uma maca com um paralítico sobre ela. E quando eles chegam todos animados. Já sabemos, Jesus está em Cafarnaum. Já sabemos, nós vamos poder ter uma experiência com Ele. Hoje é o dia, hein, que Jesus vai poder mudar a sua vida. Hoje é o dia que Jesus vai transformar você, amigo. Eu creio que hoje é o encontro, está marcado na história. Esse encontro, você vai experimentar do poder, você vai experimentar do milagre, você vai experimentar estar com Ele. O problema é que os amigos que carregavam a maca com o paralítico não vieram na velocidade que a multidão veio. Quando eles chegam, a multidão está tomando a entrada da casa. A multidão está toda apertada, ouvindo Jesus pregar da porta. E aí os amigos carregando a maca param e observam que é impossível atravessar aquela multidão e tentar chegar de uma forma natural o lugar onde Jesus está. Primeira coisa que eu quero dizer para você essa noite, na autoridade do nome de Jesus: você é daqueles que confiam ou você é daqueles que desistem? Fala aí. Você é daqueles que confia em Deus? Eles chegaram carregando uma maca com um paralítico, uma situação muito complicada, muito difícil, mas foram até Jesus porque criam no milagre. Foram até Cristo porque acreditavam que alguma coisa poderosa podia mudar a vida daquele amigo deles. Mas eles poderiam ter largado aquela maca, largado aquele amigo, ou ter dito para ele: desculpa, amigo, você viu que nós somos seu parceiro, nós somos amigos, nós viemos carregando você lá de longe. Chegamos aqui em Cafarnaum, mas olha aí, amigo, olha a multidão, é impossível chegar até Jesus. Nós continuamos amigos, mas não vai dar para hoje você ter a sua experiência com Cristo. Por quê? Porque eles tinham todo o direito de desanimar por conta da multidão. Eles tinham todo o direito de desanimar por conta daquele primeiro obstáculo que estava diante dos olhos dele. Posso falar? Você quer ouvir? Vira para esse irmão, acorda ele aí, dá um beliscão nele. Fala: a pastora mandou. Olha aqui para mim. Olha o que eu vou dizer. Olha o que eu vou dizer. Toda vez que a multidão se coloca na tua frente e te impossibilita de experimentar o milagre, Deus está olhando e vendo onde está o teu coração e o meu. Será que Ele vai parar por conta da multidão? Ou Ele vai seguir o milagre e a transformação com toda a sua força e o seu entendimento? Quando você olha para a multidão, representa o bloqueio, representa as dificuldades, as adversidades, representa tudo aquilo que impossibilita a tua chegada. Eles poderiam ter olhado aquilo tudo e ter dito para aquele amigo: desculpa, amigo, você viu que nós tentamos, mas não dá para chegar. O problema é que a grande diferença entre aqueles que realmente querem experimentar uma porção diferenciada e poderosa de Cristo é que eles não vão parar por conta da multidão. Eles não vão parar por conta da adversidade, eles não vão parar por conta do bloqueio, eles não vão parar porque eles acham que não dá para passar. Levanta a tua mão que eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus. Não tem multidão, não tem palavra contrária, não tem murmuração, não tem bloqueio que vai impedir você essa noite de chegar diante dos reis, para Ele mudar a tua história. Leia aí comigo, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente
ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Então observa que o verbo, versículo 4, o verbo descobriram, não é de achar, não é de descobrir, achamos, não, descobrir mesmo, como você descobre a colcha para você sair da cama. Eles olharam e disseram, não vai dar para passar por aqui não, o caminho mais perto e mais reto não vai dar para passar. Então eles começam a observar outros caminhos, eles começam a olhar como que eles vão fazer para passar. Pastor, o que isso significa? Eles não desistiram na primeira porta fechada, eles não desistiram no primeiro não, eles não paralisaram na primeira circunstância que eles poderiam desistir por conta daquilo que eles estavam vendo. Eles começam a olhar e dizer, não, essa multidão não vai me impedir de levar o meu amigo hoje até Jesus, não, eu vou olhar outro caminho, vai dar outro jeito, vai aparecer de outra forma, mas eu não vou voltar para casa sem que ele tenha uma experiência poderosa com o Senhor. E eles começam a olhar e eles entendem, pelo chão não tem jeito. Que Felipe, você não está fazendo nada? Procura na internet aí alguma foto da cidade para eu poder mostrar aqui. O que você não consegue alcançar é que Cafarnaum é uma cidade espremida entre o mar da Galileia e outras cidades adjacentes. Ela fica encurralada. Por isso que Jesus falava Betsaida, Corazim, lembra dessas cidades? Todas elas uma do ladinho da outra, pertinho de Cafarnaum. E aí o que acontece? Eles olham aquela multidão toda tomada na entrada da casa. Eles percebem, não tem jeito de passar, não dá para ir por lá, não dá para ir por lá. O que nós vamos fazer? Sempre tem um amigo mais inteligente, né? Sempre tem um amigo que pensa. Dá uma olhada aí, vê se esse amigo está do seu lado. Jorge, não é você não. Não é você não. Olha lá. Ao mar da Galileia, a sinagoga que Jesus fez muitos milagres, e a casa do Pedro, bem pertinho, era só atravessar, né? Andar de um ponto para o outro. A casa do Pedro é aquele azul, aquela mancha azul ali, redondinha. Então, toda essa parte aqui, em volta da casa do Pedro, perto da sinagoga, ao redor ali embaixo da casa do Pedro, tudo tomado de gente. Não tinha como entrar. Conseguiu visualizar? Não tinha como entrar. Então eles olham para um lado, olham para o outro, diz assim, então, não tem jeito, pelo chão não dá. Aí o amigo inteligente diz assim, mas eu não estou vendo lá, ó. Se a gente for por detrás da casa, a gente sobe no eirado. Se a gente correr e passar, porque o povo estava até a porta, lembra que Jesus estava pregando na porta? Ninguém estava depois da casa, que depois da casa não escuta a pregação. Então eles olharam e disseram assim, até a porta tem gente, mas ó, dá para dar a volta. A gente dá a volta por detrás da casa e sobe no telhado. Eirado é telhado, que diferentemente dos dias de hoje, que não tem telhas ou lajes, era feito de toras de madeira e folhas da oliveira, folhas da tamareira, eram colocadas essas folhas e essas folhas sobre esses troncos de madeira que faziam o telhado. Então, eles olham e dizem, não dá para entrar pela frente, a multidão travou, vamos dar a volta. Deram a volta e começam a subir a casa, escalar a casa. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Primeiro, não desistiram por conta da multidão. E segundo, não se eximiram do trabalho. Não fugiram do trabalho. Por quê, pastora? Porque você imagina levantar um paralítico e subir com ele na maca para o telhado da casa. Não foi fácil. Não foi um processo rápido ou fácil. Deu trabalho. Tiveram que amarrar ele. Tiveram que juntar. Vamos juntos, sobe o primeiro para destelhar a casa. O primeiro amigo subiu e começou a arrancar as folhas da tamareira, pesadas, amarradas entre as toras de madeira. E ele começa a fazer um clarão. E
por que a Bíblia diz então que ele desce no lugar exato onde Jesus está? Que naquela época não tinha quartos. Normalmente todo mundo dormia na sala junto. Era uma sala grande. E era assim a casa do Pedro. Uma sala grande, cômodos mais para trás, mas era na sala que eles se permitiam dormir. Então ele começa a destelhar. Esse amigo sobe e começa a destelhar. Ficam 3 segurando a marca e o paralítico. Depois que ele consegue destelhar aquele telhado, tirar as folhas daquele telhado, ele faz, sobe. E aí aqueles 3 que ficaram embaixo tinham que suprir o peso daquele que já estava lá em cima. Você está me alcançando? Deram o jeito dele, eu não sei como, que a Bíblia não fala, mas amarraram aquele paralítico naquela maca e começaram a subir com ele. E começaram a subir com ele, até que ele pudesse chegar no ponto onde eles subiriam também, porque não dava para chegar lá e fazer assim com a maca e jogar a maca pelo buraco do telhado, porque de paralítico ele podia virar morto. Então não era só chegar com ele no telhado. O que a senhora quer dizer, pastora? Dá trabalho sim. Se importar com o outro dá trabalho sim. E a gente não pode abrir mão disso. Uns vão ter que sobrecarregar o peso do outro, enquanto o outro está cumprindo outras tarefas. E juntos cumprirão o firme propósito que é levar aquele doente ao encontro com Jesus. Não vão desistir por conta da circunstância. Não vão desistir por conta da multidão. Entendem? É necessário eu carregar o peso dele hoje, para que a glória de Deus se manifeste amanhã. E aí eles estelham. Os outros 3 que subiram com ele também sobem. Por quê? Porque agora é pior. Porque agora eles têm que descer com ele pelo buraco. E descer com ele pelo buraco, eles precisam pôr muito mais força. Por quê? Porque qualquer movimento, ele pode escorregar e cair. Qualquer movimento errado, ele poderia despencar do telhado e cair. E não teriam como segurá-lo. O que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que até no pior momento, no momento mais difícil, onde exige mais de você, não abra mão da experiência. Não abra mão de tudo que você tem, toda a sua força, todo o seu ânimo, toda a sua coragem. E entenda, na descida, tua força vai ter que ser maior. O cuidado vai ter que ser maior, para que ele consiga chegar lá em perfeito estado. Não dá para sair jogando pessoas pelo telhado e vir com o discurso de que, mas eu trouxe até aqui, mas eu já trouxe até aqui. Foi duro carregar, eu passei pela multidão, eu dei a volta na casa, eu subi na casa, eu destelhei o eirado, eu amarrei, eu fiz força para descer. Precisa mais? Enquanto ele não estiver seguro diante do Senhor, continua sendo sua função cuidar dele, impor a sua força. Não vou jogá-lo do telhado. Não fui chamado para isso. Quem gosta de jogar pessoas, empurrar pessoas é o diabo. Fazê-las tropeçarem, fazer com que elas se machuquem, fazer com que elas se percam. Povo de Deus não faz essas coisas. Povo de Deus trabalha em unidade, carregando uns aos outros, até que todos tenham um encontro com Cristo, até que todos cheguem a Cristo para poder receber aquilo que necessitam. Lê o texto comigo. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, exatamente no centro da sala. E fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão... Imagina Jesus lá na sala pregando. Ele ia para a porta, falava. Daqui a pouco ele começa a ouvir um barulho.
Já puxou folha de coqueiro, de árvore grande? Quando você puxa, faz mais barulhão, né? Fora que é pesado. Ele começou a ouvir esse barulho, porque estavam destelhando a casa do Pedro. Por muitas vezes ele olhou para tentar entender, até que descobriu o eirado. E ele começa a ver aquele homem descendo pela maca em cordas. E ele observa, porque ele olha pela porta, ele vê a quantidade de multidão que está lá fora. E ele observa o trabalho daqueles amigos, ele observa que aquele que estava paralítico devia ser uma boa pessoa. Por quê, pastora? Porque a gente não costuma gostar de carregar gente chata. A gente não costuma se esforçar muito para carregar gente que a gente não curte. Quando Jesus observa aquele paralítico descendo e aqueles amigos lá, loucos, ajudando ele a descer, certamente ele pensou, esse cara é uma boa pessoa. Ele tem amigos. Ele tem amigos que têm pernas e andam. Ele tem amigos que têm braços, mas que não fingiram não enxergar a necessidade dele. Não se anularam de ajudar mediante a necessidade dele. Se esforçaram para que ele tivesse uma experiência de poder. Quando Jesus vê aquele jovem, aquele homem descendo pelo eirado, ele diz, homem, a tua fé, os teus pecados estão perdoados. Aí observa o texto comigo. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque fala ele desse modo, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão um que é Deus? Por que eles começam a discutir isso? Porque na época de Jesus, a lei precisava ser cumprida de forma exemplar, e todo mundo sabia que para perdão de pecados eles precisavam levantar sacrifícios no templo. Eles precisavam levar a oferta do cordeiro, a oferta de cereais, a oferta de legumes, de verdura, dependendo da necessidade do pecado, está na lei. Então todo mundo que precisava de perdão de pecado precisava sacrificar no templo de Deus, precisava levar as ofertas específicas para perdão de pecados. E quando Jesus olha aquele homem descendo pelo telhado, ele diz, homem, teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque também conforme a lei daquela época, a enfermidade era resultado de pecado acumulado. A enfermidade era resultado de uma maldição que foi instaurada por conta da habitação do pecado. Então todo mundo que tinha uma doença aparentemente grave, como a paralisia, a lepra, todo mundo dizia, tem uma vida de pecado. Deus está cobrando a vida de pecado que ele tem. Por isso que a enfermidade está se manifestando. Você está me alcançando? Diga amém. Então, quando Jesus olha e vê a fé daquele homem, ele diz para ele, seus pecados estão perdoados. Mas os escribas que estavam lá, o povo que estava lá reunido, começa a blasfemar e dizer, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Nós precisamos levar a oferta no templo para ter pecado perdoado. E a gente sabe que a enfermidade é um processo de pecado e maldição. Quem é ele? Aí olha o que Jesus diz, versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Por que vocês estão criticando? Por que vocês estão criando caso? Versículo 9. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus sonda o coração daqueles escribas, e eles questionando Jesus, dizendo, ele é louco, isso é blasfêmia, ele não tem autoridade para isso, ele não pode fazer isso, Deus não pode agir dessa forma. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo, na autoridade do nome de Jesus, até hoje, desde essa época do Antigo Testamento, do Novo Testamento e até os dias de hoje, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele não precisa dar satisfação para o homem. Ele não precisa explicar nada para o homem. Ele faz
e acabou. Quando Jesus percebe que os escribas estão inquietos, criticando, julgando pelo seu posicionamento, ele diz assim: vocês estão preocupados porque eu disse para eles que os pecados deles estão perdoados? O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, toma o teu leito e levanta? E aí ficou todo mundo assim, ó, cri, cri. Porque os dois eram terríveis. Se Jesus não era Deus para eles, como um homem carnal poderia ter uma palavra de perdão de pecados? Era completamente avessa a tudo aquilo que eles aprenderam desde a época de Moisés. E ao contrário disso, como dizer para um paralítico, levanta, toma o teu leito e anda? Quem tem esse poder? Quem tem essa autoridade? Quem tem essa unção de curar? Leia o texto. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele diz assim, para vocês saberem que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Parece que não faz muito sentido. Que ele diz assim, eu vou fazer uma coisa para vocês verem que eu tenho autoridade contra pecados, mas ele cura enfermidade. Parece que são duas coisas completamente diferentes. Mas Jesus estava dizendo, vocês estão desconfiando da minha autoridade para curar pecado? Então saiba, se eu curar, se eu perdoar os pecados deles, essa enfermidade tem que ir embora. Se eu liberar uma palavra que ele foi perdoado, essa enfermidade precisa ir embora. Porque ela não pode fazer mais morada, não tem aonde ela se esconder. O sangue veio sobre ele, o perdão veio sobre ele, o sacrifício foi derramado, acabou. Você quer saber se realmente o Filho do Homem tem autoridade para curar pecados? Ele olha para aquele jovem e diz para ele, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A Bíblia fala para nós, leia aí, versículo 12. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Imediatamente a cura vem sobre ele, a restauração vem sobre a sua coluna, sobre suas pernas, e ele passa a andar como um homem normal. Sai pela porta da frente. Ele não sai mais pelo buraco de onde ele entrou. Agora ele sai curado, transformado pela porta da frente. E todos ficam admirados e começam a dizer, eu nunca vi nada parecido, eu nunca alcancei nada de tamanha glória e poder. E eu imagino aquele jovem saindo pela porta e a multidão abrindo o corredor. Sabe como é que é? Vai passando e o povo vai abrindo, vai se esquivando, todo mundo para poder observar de perto. E ele sai e passa pelo meio da multidão, e todos observam que a vida daquele homem não é mais a mesma desde o momento que ele entrou pelo buraco do teto. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós entendemos, primeira coisa, quando nós entendemos a necessidade de não desistir dos paralíticos que Deus permite andar perto de nós, Deus nos dá também a oportunidade de experimentarmos milagres poderosos, enxergarmos a glória de Deus pertinho de nós. Somos testemunhas da evidência do poder que Cristo pode derramar ou manifestar. Primeira coisa que eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, não desista. Eu um dia já fui paralítico na vida de alguém. Eu um dia também estava morto para o céu, para as coisas de Deus. E pessoas não desistiram da minha vida.
Pessoas não desistiram porque enxergavam a minha lepra, porque enxergavam a minha paralisia. Continuavam dizendo para mim: conta comigo, eu estou aqui. Se precisar carregar a maca, eu vou carregar. Se precisar te levar, eu vou te levar. Se precisar tirar a telha, se precisar destelhar o telhado, amigo, conta comigo. Mas a coisa mais importante da minha vida é você passar pela experiência que eu passei. É você mergulhar nessa experiência de poder que eu vivi. Eu quero que você experimente desse fruto. Eu quero que você experimente dessa virtude de ser tocado por esse Deus que tem poder para curar. Insistiram na minha vida. E quando Jesus me tocou, e quando eu tive um encontro com Jesus e saí de lá pela porta da frente, até hoje os meus amigos batem no peito e dizem: olha o que Deus está fazendo na vida dela. Nós estivemos lá quando ela precisou ter um encontro com Jesus. Eu estava lá quando Cristo perdoou os seus pecados e sarou a sora da sua vida. O segundo ponto importante dessa mensagem, eu quero dizer isso para você essa noite, é que nós temos dois grupos de pessoas nessa história. O primeiro, os 4 amigos, fiéis amigos. Os verdadeiros amigos são aqueles que te levam para Cristo. Os verdadeiros amigos são aqueles que vai olhar no seu olho e vai dizer: isso não é bom para você, porque Cristo tem uma vida diferente para a tua vida. O verdadeiro amigo não é aquele que vai dizer: vamos para a balada, é só uma noite, vamos beber hoje, é só hoje. Ou então ele leva você para fazer uma viagem louca aí, dá uma cheirada, dá uma fumada, bota você lá no vício. Quando você começa a mergulhar no vício, esses amigos vão embora e você fica sozinho lá, escravo disso, preso a isso, e eles vão embora. Quantas pessoas foram iniciadas no crack e nas drogas por amigos, por pessoas próximas, estão morrendo nas ruas, fugidas das suas próprias casas e famílias. E essas pessoas que os levaram para as drogas não estão lá mais para estender a mão, para ajudar, porque não são amigos. O amigo é aquele que paga preço para você ter vida eterna. O amigo não é aquele que paga a cerveja. O amigo não é aquele que paga o maço de cigarro, que paga a balada, que leva você de carro. O amigo é aquele que te carrega nas costas até você ser livre, que te leva a encontrar Jesus. É por isso que quando você vem para a igreja, os amigos somem. Aí você diz assim: puxa, no mundo eu tinha tantos amigos. A resposta é: não eram amigos. Porque os verdadeiros vão lutar para que você vá para a eternidade. E sim, juntos ficaremos por toda a eternidade. O amigo verdadeiro quer o melhor para você, não fazer suas vontades. O amigo verdadeiro tem liberdade para olhar e dizer assim: eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para carregar você, o seu peso, eu estou aqui para me esforçar e colocar você diante de Jesus. Mas amigo, você precisa querer. Amigo, você precisa entender. Eu estou disposto a levar, porque hoje você não tem força, hoje você não tem perna, hoje você não tem estrutura, hoje você não consegue. Mas amigo, você precisa querer. Ele não tinha força de ir sozinho, mas ele confessou com a sua boca: me leva. Eu quero dizer para você essa noite, na autoridade do nome de Jesus, muitos estão lá fora, paralíticos, não conseguem vir, não conseguem voltar, mas estão clamando com as suas bocas: Senhor, manda alguém que possa me ajudar.
Eu não tenho forças para voltar, eu não tenho condições de voltar. Eu não consigo ir sozinho. Manda alguém vir me buscar. Quantos estão dispostos a ouvir a voz do Senhor? Vou eu e mais 3 carregar a maca de alguém. Porque quando aquele paralítico foi transformado, eles não olharam para o paralítico apenas de forma diferente. Quando aqueles homens passaram pelo meio da multidão, todo mundo viu quem havia levado o paralítico, quem havia carregado aquele paralítico até Jesus. Deus não deixa de honrar aqueles que trabalham em segredo para o reino dos céus. Deus não deixa passar despercebido todo aquele que luta e briga para trazer um enfermo para Jesus. E a segunda parte, o segundo grupo de pessoas é a multidão. A multidão estava ali. Alguns em busca do mesmo propósito, alguns precisando passar por uma experiência de milagre, alguns querendo cura, outros querendo apenas tocar Jesus, outros querendo apenas ouvir uma palavra que pudesse alimentá-los e transformá-los. Olha para mim. Mas tinha muita gente misturada na multidão, só para ver o que ia acontecer. Figurante. Não estava ali porque cria em Jesus, não estava ali porque estava buscando milagre, não estava ali porque queria uma experiência, não estava ali porque queria uma palavra, estava ali de curioso. Vamos lá para a gente ver qual é. O problema que o curioso, que não quer nada com Jesus, mas vem para Cafarnaum, vem no meio da multidão, ele acaba atrapalhando a entrada dos paralíticos. Você alcançou o que eu disse? Ele vem, mas não quer nada. Ele não quer um encontro com Jesus, ele não quer um milagre, ele não quer uma palavra, ele não quer uma experiência, mas ele está ali na porta, atrapalhando a entrada de doentes que precisam chegar até Cristo. O que você estava fazendo aqui? Fui lá ver qual é. Cuidado para você não estar fazendo parte daqueles que estão de curiosos, atrapalhando a entrada dos que precisam de cura. Tem muita gente precisando de Jesus, muita gente sedendo por uma experiência, por uma oportunidade que você está tendo, por um toque, por uma cura, por uma manifestação de poder que Deus está derramando sobre a sua vida. Seja grato. Tem muita gente sonhando com essa experiência e muitos não conseguem entrar pelas portas da igreja, porque existem uma multidão que vem só para ver qual é e o impedem de entrar. E eu ainda tenho um outro grupo dessa multidão que não quer a experiência, não quer o milagre, quer continuar vivendo a vidinha dele, mas fica no meio da multidão, esfriando aqueles que querem, esfriando aqueles que foram até aquele lugar com esperança de mudar a história da sua vida. Não estou sentindo nada. Será que esse Cristo cura mesmo? Será que essa história é verdadeira? Sei não, hein? Estou achando que esse cara não vai fazer nada. E o cara que trabalhou para estar lá, trabalhou somente em fé para estar lá, começa a se esfriar e perder o foco, achando que realmente Cristo não pode fazer nada por ele. Seja responsável pelas suas palavras. Tenha responsabilidade naquilo que você fala, naquilo que você faz. Porque tem muita gente olhando para você. Tem muita gente olhando para a sua vida e esperando de você um apoio de fé, não uma palavra de esfriamento. Esperando de você uma palavra de incentivo.
Eu andei 20 quilômetros para estar aqui até a porta de Jesus. Olha a quantidade de pessoas. Eu acho que eu não vou receber o meu milagre. Eu acho que Ele nem vai me ver. Eu acho que eu vou passar como insignificante. Ele não vai nem perceber que eu estou aqui. Não seja você a boca que vai dizer é verdade. Ele não vai te ver. Você não vai passar por experiência nenhuma. Nada vai acontecer na sua vida. Seja aquele que vai olhar no olho e vai dizer: ninguém vem até Jesus sem ter um encontro com Ele. Confia, amigo. Essa história vai mudar. Confia, amigo, porque Deus vai fazer essa obra na tua vida.